Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar este livro, A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Clarice Lispector é um dos maiores, a gente pode dizer assim, um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Ela escreveu no seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, em 1944. E com este livro, ela ganhou o prêmio Graça Aranha. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, na aldeia de Tchetchelnik, no dia 10 de dezembro de 1920. De família de origem judaica, seus pais tiveram que fugir devido à guerra civil e à perseguição aos judeus. Vieram para o Brasil, chegando a Alagoas. Depois foi para Pernambuco e em seguida para o Rio de Janeiro. Clarice tinha apenas 2 meses de idade quando veio para o Brasil. Clarice Lispector é da geração de 45. É a chamada terceira fase do modernismo, juntamente com João Cabral de Melo Neto, autor de Morte e Vida Severina, que foi escrita em 1955, e de João Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que foi escrito em 56. Esse grupo de escritores dessa terceira geração do modernismo é um grupo que estava muito empenhado em trabalhar a palavra. Então, ele trabalhava a forma como escrevia e procurava se empenhar na maneira como escrevia. Por exemplo, Clarice Lispector, ela fugiu desse padrão de contar uma história do começo, meio e fim. Do princípio, aí o desenvolvimento e final. Não. Ela simplesmente contou a história do jeito que ela queria, fugindo a essa regra. Já o Guimarães Rosa, ele trabalhou muito a palavra quanto a sintaxe e quanto a, até nesse livro, por exemplo, a criações de palavras que não existiam, mas eram criadas. Interessante que dá para entender o livro. Pois bem, Clarice Lispector trabalhou essa parte intimista e a parte psicológica da pessoa. Clarice Lispector entrou na faculdade em 1939, a faculdade de Direito. E lá ela conheceu o seu marido, né, Mauri Valente, quando eles se formaram, ele trabalhou como diplomata de carreira e passou a viajar. Clarice seguiu o marido nessas viagens e enquanto viajava também produzia as suas obras, né? Em suas viagens ela foi para a Itália, para a Suíça, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Em 59 ela se separa do marido e volta para o Brasil, morando no Rio de Janeiro. A Clarice Lispector, ela sempre trabalhou com a palavra. Então, quando ela entrou logo lá na universidade para fazer Direito, ela conseguiu logo um emprego trabalhando numa agência nacional e que era redatora e repórter. Em 1960, trabalhou no Diário da Noite e nesse ano lançou Laços de Família, livros de contos que recebeu, com esse livro, recebeu o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 76, pelo conjunto de obras que ela havia produzido, ela ganhou o prêmio do 10º Concurso Literário Nacional de Brasília. Em 77 foi a última publicação. Então é este livro, A Hora da Estrela. Conta que uma vez, numa das experiências no Rio, encontra uma nordestina. E é a respeito dessa nordestina, toda esfarrapada, toda mal vestida, pensou, como será a vida dessa mulher? Clarice Lispector colocou Macabeia como uma moça de 19 anos, nordestina,
pobre, feia, magra, era incompetente. Ela não tem consciência da vida. Ela vive só inspirando e expirando. Ela apenas respira, não tem condição. Ela é como uma cadela vadia. Cadela vadia. Eu achei pesado, mas foi o que ela disse. E a situação, então, era tão triste da Macabeia que Clarice Lispector resolveu colocar um homem. Ela fez esse jogo. Eu achei muito interessante. Ela colocou um homem para escrever, sendo ela mesma, claro, né? Então, Clarice tinha muito de Macabeia e tinha muito de Rodrigo. Então, o Rodrigo é que escreve. Ele diz que a Macabeia, ela vive uma situação tão difícil, tão pobre, tão miserável, mas é feliz. E ele diz que não sabe como é que a pessoa é desse jeito. Não tem consciência de si mesma, não tem consciência da vida, não tem perspectiva de vida, não tem querer, não tem nada. Ela é doente também. Ela tem problemas intestinais, tem ânsia de vômito. Diz que passou um ano com dores de dente, porque não tinha dinheiro também. Ela sofreu desde a infância. Ela foi educada, a Macabeia foi educada pela tia, e a tia, ela era religiosa e muito radical na educação. Então, quando criança, ela recebia uns cocorotes, uns cascudos, né? E não sabia por quê. A tia explicava, isso aí é para você tomar o bom caminho, para você não tomar os caminhos maus da vida. E tinha outras coisas também que a tia fazia com ela, como, por exemplo, privá-la de comer doces. E assim, vivendo tanto de privação, Macabeia foi se acostumando. Quando a tia morreu, foi alugar um apartamento. Morava com 4 Marias. Maria da Penha, Maria do Rosário e outras Marias. E ela é interessante que ela morava nesse apartamento, com toda a sua pobreza, com funcionária de uma empresa e como datilógrafa. Graças a um curso de datilografia que a tia pagou. Um curso básico. O curso de datilografia é um curso de bater a máquina. Ora, a Macabeia, ela não tinha educação, não tinha conhecimento de nada, não tinha experiência em nada. Mesmo assim, ela conseguiu esse emprego. Ela escrevia mal, não sabia bem as palavras e por isso ela ia batendo a máquina. Por isso que a autora disse, um curso de bater a máquina. Esse curso era importante porque era assim como, comparando com os dias de hoje, todo mundo tem que ter um curso de informática. Aí agora todo mundo já tem. O patrão resolveu demiti-la e escolher para deixar somente a Glória. A Glória é uma amiga dela do trabalho. Mas ela respondeu a essa decisão do patrão, respondeu somente pedindo desculpas. Desculpa pelos meus erros. E o patrão se arrependeu. Aí disse, não, Macabeia, eu vou demitir você, mas fica para depois. Ele teve tanta pena que deixou a bichinha lá, trabalhando. O Rodrigo escreveu sobre Macabeia, por quê? Porque é tão triste, e ele diz, para eu escrever sobre Macabeia, eu precisei o quê? Deixar o cabelo crescer, deixei a barba crescer, passei a me vestir mal, para poder viver com Macabeia. E a Macabeia passou tanto tempo comigo, que já estou para não aguentar. A Macabeia saiu de Alagoas, foi para o Rio de Janeiro para sobreviver. E lá ela encontrou esse nordestino. O nordestino é olímpico de Jesus. Ele também sofria, mas diferente de Macabeia. Ele queria ser deputado, né? Deputado federal, queria ser político e até ensaiava uns discursos. Ele trabalhava como metalúrgico e queria mudar de vida.
Ele se achava melhor do que os outros. O que é que ele dizia? No namoro não tinha muito futuro. Toda vez que eles se encontravam, chovia. Então ele disse, Macabé, tu não sabe fazer nada, só sabe chover. Ora, ela poderia ter dito o mesmo, mas para ele, né? Mas ela só disse desculpa. Ela simplesmente pediu desculpa, porque chovia. Eu não sabia nem contestar. Ela não tinha consciência da vida, não tinha o querer, não tinha futuro, não tinha desejo. E conheceu a Glória. Aí deu logo um estalo. Para melhorar de vida, eu vou namorar a Glória melhor do que a Macabeia. Queria crescer na vida. E com a Macabeia não cresci. Foi namorar a Glória. A Glória era uma loura. Quando foi apresentada, eu sou loura, eu sou carioca da Gema. Então isso deixou logo o Olímpico de Jesus logo animado, porque era uma carioca mesmo. Não era nordeste. A Glória também humilhou Macabeia, perguntando outro dia, Macabé, como é ser tão feia? Como é ser tão feia? A Macabé não pode dizer nada, só ouviu a pergunta, né? Mas ela sofria tanto que uma vez a Glória disse para ela, Macabé, eu conheço uma cartomante que pode mudar a nossa vida. Aconteceu comigo e contou a experiência e ela resolveu. Tiraram, eu estava com encosto e ela mudou e tá, mudou a minha vida. Você podia fazer o mesmo. A Macabé ouviu e foi para a cartomante. Porque ela já estava querendo mudar de vida, já estava cansada de tanta coisa. Ela queria ser, por exemplo, ela queria ser atriz, queria ser Marilyn Monroe, mas ela não sabia como fazer. Quando ela falou com o namorado, ela disse, Marilyn é toda rosa, sabia? E ele, como ele só humilhava, ele disse, ela é rosa e você é toda sem cor. Você é suja, você é isso e aquilo. Com isso ela quis mudar. Então ela tinha alguns costumes, por exemplo, alguns vícios de pobreza. Como não se alimentar, só comer sanduíche com Coca-Cola. Outro vício era colecionar anúncios de publicidade. E outro que ela tinha também era ouvir rádio, chamado rádio relógio. O rádio relógio tinha gotinhas de cultura, tinha cultura, tal. Então tinham palavras novas que ela conhecia. Ela ouvia, não entendia, ia perguntar ao namorado. O namorado não respondia. Ou dizia que sabia, mas não queria responder. Ou então dizia que não era coisa de moça, não era coisa séria, não é coisa que se diga. Tal, né? Então nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre essa estratégia da Clarice Lispector. Quando eu falei sobre a palavra, eu falei que os escritores da terceira fase do modernismo, né, que é de 45, eles trabalhavam a forma e trabalhavam a palavra. Pois bem, olha aqui o que o Rodrigo escreve. Rodrigo SM. Sim, mas não esquecer que para escrever não importa o que. O meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras, que se agrupam em frases e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tem uma tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos, substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que a palavra é ação. Concordais? Ela trabalha, então, aqui ela está falando da palavra. Mas em outra oportunidade, ela fala em outra passagem que o importante ela enfatiza bem, o importante é a palavra. Ela diz aqui, mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar o pão da moça, esse pão se tornará em ouro. E a jovem, ela tem 19 anos, explica, e a jovem não poderia mordê-lo, morrendo de fome.
Tenho que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Aqui ela é bem clara também. Por quê? Porque a Macabeia, ela é simples, é pobre, não tem necessidade, não tem consciência, não tem nada na vida. Ela só tem o corpo, e o corpo ainda é doente, é todo doente. Se enfeitar muito a palavra, enriquecer muito a palavra, aí não vai expressar o que é Macabeia. E aqui, com cartomante, a cartomante adivinha as coisas, né? Sempre que aparece a cartomante, a coisa dá errado. Em todos os contos, em todas as histórias. Você pode ler Machado de Assis, que tem até um conto, a cartomante, e dá errado. Pois bem, nesse também dá errado. E quando ela vai para a cartomante diz, você vai mudar de vida, você vai ter a sua oportunidade, e você quer ser uma grande atriz, né? Pois você, Macabeia, você vai mudar de vida, você vai encontrar um alemão, você vai encontrar isso, vai mudar totalmente a sua vida. E o que eu falo acontece. Quando Macabeia saiu morta de feliz, né? Ela não tinha felicidade, mas saiu de lá feliz. Chegou a hora da Macabeia. Vocês vão ler o livro e vão saber o que aconteceu. Como é esse alemão que aparece na vida dela e que muda a vida dela. Agora eu acho importante perceber o que a Clarice Lispector fez para escrever este livro. Eu queria acentuar aqui a sua arte, o jogo de palavras e a sua criatividade. É totalmente diferente. Ela colocou a sua personalidade e com algumas diferenças. Por exemplo, colocou a sua personalidade, colocou dois personagens diferentes e com algumas características dela. Primeiro, vamos falar do Rodrigo. O Rodrigo SM, ela colocou como narrador. Ele que conta a história no lugar de Clarice. Ele é escritor, ela também é escritora. Pronto. A semelhança. Escritores. Agora a diferença, né? A diferença. Ele é um escritor de classe média alta e diz no livro que não tem muito sucesso, mas ele sabe lidar com as palavras. Clarice não dá nem para comparar com esse escritor, porque ela é uma escritora de sucesso, como eu falei já, uma grande escritora, um grande nome, um dos maiores do século XX na literatura brasileira. A outra personagem que a gente pode observar é a própria Macabeia. A Macabeia, ela é nordestina, a Clarice Lispector também nordestina. Então essa é o que parece, né? É semelhança, ela é nordestina. Mas também, ela até numa entrevista ela disse que foi num relance, viu uma nordestina e ali observou todo o sofrimento. Ora, faltava a nordestina Macabeia todas as coisas, o conhecimento, a sabedoria, a saúde. Ela só tinha o corpo, ela respirava. Agora, a Clarice Lispector é uma escritora com conhecimento de antropologia, de psicologia, de direito, de jornalista, tinha todos os conhecimentos. A única coisa que tem é que é nordestina, semelhante a Macabeia, é nordestina. Mas aí nós podemos observar essa reflexão. Quanto de nordestinos, quanto de sofrimentos, quanto de pessoas trabalhadoras existem no Rio ou em outras grandes cidades. São pessoas que
se doam, que trabalham, que estão ali como Macabeia. Então a Clarice Lispector, ela colocou a Macabeia nesse sentido, de pessoas que trabalham bastante e não são valorizadas. Esta foi a resenha do livro A Hora da Estrela. Esta resenha eu resolvi fazer porque para fazer uma homenagem a Clarice Lispector, que nasceu em 1920 e que este ano faria 100 anos. Ela morreu com problema de câncer no ovário. Então, essa é uma pequena homenagem que eu faço para ela. Então, muito obrigado por ter assistido. Fique com Deus. Não esqueça de dar um like e se inscrever, né? E acionar o sininho. Tá? Sempre que tiver o vídeo, você recebe. Um abraço, fique com Deus e até mais.